No vídeo anterior, eu fiz um review completo de uma escova de dentes elétrica da Oral-B que conta com inteligência artificial e que passa todas as informações de escovação direto para o seu celular via Bluetooth. A intenção era que no final daquele vídeo eu incluísse uma entrevista com alguém da área de saúde para falar um pouco melhor sobre os mitos, verdades de uma escovação com uma escova de dentes elétrica. Mas como o vídeo acabou ficando muito extenso, eu decidi trazer esse bate-papo separado aqui nesse outro vídeo. Então, se você tem interesse em conhecer melhor a escova de dentes Genius X da Oral-B, já existe um vídeo bem completo aqui no canal para você assistir logo depois que terminar esse. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, por conta desse vídeo, ele fugiu um pouco aí da área de somente tecnologia, entrar também um pouco na parte de saúde bucal. Eu resolvi trazer aqui para o canal uma pessoa que realmente entende do assunto e que vai conseguir contribuir um pouco mais, trazendo essa opinião mais profissional aí para embasar tudo que envolve essa parte de escova manual e escova elétrica, né? Uma escova mais moderna. E por isso eu estou aqui com o Dr. Pedro Fontes. Oi, tudo bem? Eu sou o Dr. Pedro Fontes, sou cirurgião dentista, estou me especializando na área de harmonização facial. E hoje a gente vai falar sobre a escovação, a diferença de escova manual e elétrica, o que é que ela vai diferenciar na boa higiene e manter uma melhor saúde na sua higiene bucal. Perfeito, perfeito. Então a primeira pergunta é se existe diferença entre a escovação com a escova manual e com uma escova elétrica, né? Uma é melhor que a outra. Qual a sua opinião sobre isso? A escova manual, a pessoa depende muito da função motora do cliente, do paciente, que seja. Ele vai escovar de acordo com o que aprendeu na infância, ou com os pais, ou durante a vida. E muitas das vezes a pessoa aprende de uma maneira errada, fazendo escovações de forma errada, rápida, com muita força, causando lesões. E aí, na escova elétrica é indicada para esses casos, para a pessoa ter um controle maior, saber o local que está escovando e o local que não está sendo escovado. E eu posso usar a escova elétrica com aparelho ortodôntico? Sim, é possível. Porém, existem algumas recomendações que tanto para a escova elétrica quanto o manual a gente recomenda para quem usa aparelho ortodôntico. A primeira é estar sempre usando escovas de cerdas macias, tanto para a sua saúde gengival quanto para o aparelho ortodôntico, ele é melhor de higienizar. E as pessoas que usam o aparelho ortodôntico, a gente também trabalha com escovas ortodônticas. Ela tem uma cabeça diferente, ela tem um formato de cerda diferente, e na escova elétrica você consegue encontrar essas cabeças diferentes para o tratamento ortodôntico. É claro que tem valores diferentes, até porque é uma escova específica, é uma cabeça específica. Você vai conseguir escovar tanto o seu dente, quanto o bracket, quanto os ferrinhos, quanto a borrachinha. Por quê? Quem usa o aparelho ortodôntico, além de acumular sujeira nos dentes, acumula sujeira também no aparelho. E aí por isso que precisa de escova específica para isso. Em relação às crianças, criança pode utilizar a escova elétrica? É perigoso? Existe alguma idade recomendada aí para uma criança começar a escovar os dentes com uma escova elétrica? Pronto, assim, não tem perigo nenhum. Idade a gente também recomenda, a mesma idade que a gente recomenda com a escovação normal da escova manual. Por quê? E criança não vai saber escovar os dentes. Ali até os seus 2, 3 anos, ela escova de uma maneira querendo brincar com a escova. A partir dos 3 anos que ela cria um pouquinho de mais de consciência, ela vai escovar um pouquinho melhor, mas precisa da supervisão dos pais, do mesmo jeito, certo? Lá pelos 5, 6, ela já consegue escovar bem, caso tenha sido ensinado a maneira correta de escovar. E aí com a escova elétrica vai auxiliar para ela não colocar aquela força. Como essa da Oral-B que a gente está conversando em específico, ela tem o sensor de pressão. A criança ela vai desde cedo aprender a força que deve exercer para fazer a escovação. E aí se ela trocar da elétrica para manual, da manual para elétrica, ela vai aplicar a mesma força porque criou um hábito motor na mão dela. Hoje eu estou com essa escova aqui, que é a escova que a gente fez um review agora há pouco, e eu estou utilizando ela há quase 2, 3 meses. E eu tenho notado que ao utilizar essa escova daqui, a sensação de limpeza, né, ela não vou dizer que se assemelha a uma limpeza de consultório, com certeza, mas você sente que os seus dentes no dia a dia eles estão limpos de maneira completa, né, eles estão mais limpos. Isso é um mito, é uma impressão que a gente tem, ou realmente as escovas elétricas elas podem trazer essa sensação de limpeza mais presente? Boa pergunta. A escova elétrica ela trabalha melhor do que a manual. Por quê? Como elétrica, ela faz mais rotações por minuto do que uma escova manual você conseguiria fazer, certo? E aí acaba escovando melhor a região do dente que precisa ser melhor escovado. Além disso, ela tem o cronômetro.
A escova elétrica já ela é programada para escovar 2 minutos. Se você escova menos que isso, ela dá um alerta. Se você escova mais que isso, também ela dá um alerta. Olha, já está 2 minutos, está legal. E também você consegue controlar qual parte você está escovando, qual não. É assim, específico, tem a questão do aplicativo, né? Exato. Que ela mostra qual dente foi mais escovado, qual região faltou escovar. Então assim, você consegue ter uma escovação melhor por ela ter um maior controle da sua boca. Mas na manual você consegue a mesma coisa também. Perfeito. Na manual você consegue, com uma boa técnica, com boa escovação, escovar tanto dente, gengiva e língua de uma maneira correta. Ótimo, ótimo. Você citou aí a questão dos 2 minutos. Esses 2 minutos, ele é uma recomendação de todos os dentistas. Escovar mais que isso pode ser prejudicial, escovar menos que isso pode ser prejudicial? Não, os 2 minutos é o ideal. Eu já vi estudos, artigos que falam que o ideal é 7 minutos. Mas assim, eu não recomendo aos meus pacientes 7 minutos, até porque a nossa vida é corrida. Eu recomendo sempre fazer 2 minutos de escovação com escova, mas aí associar também com fio dental, enxaguante bucal, e aí acaba gerando esses 5 a 7 minutos a escovação completa. Nos artigos que tem, principalmente em artigos estrangeiros, eles falam escovação da escova os 7 minutos. Eu já acho um exagero. Eu acho que 2 minutos até 3 minutos você consegue fazer uma boa escovação, dentes e gengiva e língua, e associar também com o fio dental. Falando também um pouco da função de pressão, né, que você comentou, que não é adequado utilizar uma pressão excessiva durante a escovação. Essa escova ela possui uma função que ela fica vermelha, ela reduz as rotações quando você exerce uma pressão. E eu queria saber, é realmente prejudicial escovar com mais força? Eu conheço gente que até com escova manual escova os dentes com muita força, achando que vai limpar mais. Isso é mito? Então, a sociedade criou aquele mito que se você escovar com escovas com cerdas duras, escova melhor do que escovas com cerdas macias. Que isso não é verdade. Na verdade, cerdas macias vão escovar melhor do que cerdas duras. Cerdas duras só servem para 2 coisas: causar lesão à sua gengiva. Vai ter uma lesão chamada abifração, que é mais conhecido também como retração gengival. Você já deve ter visto seus avós, seus pais que acabaram já perdendo os dentes, alguns dentes por lesão de cárie, por alguma lesão durante a vida, porque antigamente não era tão, a saúde bucal não era tão cuidada como hoje em dia. Não tinha tanto informação sobre como deveria ser cuidado e como deveria ser mantida uma boa higiene. Então assim, acabava perdendo dentes, que aí essa perca dentária também causa retração gengival, e também a força que era escovado também causava essa retração gengival. Possivelmente você já viu, seu avô, sua mãe, aquele dentinho que você vê o dente, mas tem um buraco lá entre gengiva e dente. Isso é chamado retração, ou seja, a gengiva subiu mais do que deveria, mostrando a raiz, causando sensibilidade. Você vê pacientes assim, pessoas mais velhas não conseguem tomar um sorvete bem gelado, uma água bem gelada, que já sente aquela sensibilidade. Isso é causado devido a essa retração. Então assim, a pressão que a escova controla, para você não botar muita força, também não escovar muito rápido, reduz e evita que você tenha, posteriormente, essas retrações gengivais. Sim. Isso também você consegue com a escova manual, mas a manual você precisa treinar a sua mão. Já na elétrica ela tem esse controle de ficar vermelho caso você esteja botando muita força. A gente tem visto recentemente a popularização de escovas elétricas, até alguns reality shows fazendo propaganda, né, sendo patrocinados. Correto. E divulgando escova elétrica. E a minha pergunta a gente tem esse modelo daqui, que é um dos modelos mais avançados dessa linha, e ele possui um monte de função. E as pessoas sempre perguntam, quanto custa uma escova dessa? É difícil falar de preço, porque o preço está flutuando bastante, mas uma escova dessa daqui pode chegar fácil a mais de R$500. O que torna ela menos acessível ao público geral. Mas existem escovas que com menos funções, né, mas que também são elétricas e que custam aí na faixa dos R$100. A partir dos R$100 você já consegue comprar, né, ser dono de uma escova elétrica. E aí, existe alguma diferença? A pessoa que tiver uma escova de mais de R$500 vai estar escovando melhor os dentes do que uma pessoa que tem uma escova de R$100, ou então uma pessoa que tem uma escova simples, né, uma escova manual de dentes? Então, Sérgio, existe a diferença, querendo ou não, se o preço é mais elevado é porque possui mais funções, né? Essa, por exemplo, tem a função de aplicativo, Bluetooth, que você consegue conectar ao seu celular e tem um maior controle da sua escovação. Porém, a escova de R$100, R$200,
de outras marcas também, vão possuir funções semelhantes, mas tudo depende da técnica de escovação, independente se é uma manual, se é uma de R$200 ou se é de uma de R$500, R$600. Depende da técnica. Não importa se você tem, por exemplo, uma Ferrari, se você não sabe dirigir um carro, o que é que adianta? Não adianta. Então a mesma coisa na odontologia, na saúde bucal, ou em qualquer área que você venha a trabalhar, você venha a querer adquirir um produto. Se você sabe como usar, como fazer a sua escovação, então você consegue tanto com uma escova de R$100, como uma escova de R$500, como uma escova manual, ter um nível de escovação adequado e bom para a sua saúde bucal. É claro que ela vai ter as funções que possui tipo como aplicativos para escovação que vão auxiliar, mas não significa que vai escovar melhor porque tem esses aplicativos. No manual você consegue a mesma coisa. Entendo. Então eu acho que é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal. Você também vai encontrar o link dessa e de outras escovas elétricas aí na descrição desse vídeo. Lembra que comprando através desses links, vocês estão ajudando o canal, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí em relação à escova, vocês podem deixar aqui também, que eu vou estar respondendo. E caso vocês tenham alguma dúvida aí mais técnica, vocês podem se inscrever não, né? Vocês podem seguir o Dr. Pedro lá nas redes dele e eu vou deixar aí a palavra com ele. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com o Sérgio, comentando sobre uma função tão básica como a escovação. Independente se é uma escova elétrica, se é uma escova manual, a gente precisa saber escovar os dentes, precisa ter a técnica de escovação, porque é uma coisa que, infelizmente, algumas pessoas não têm o hábito de escovar. Acham que escovar uma vez ao dia, tá tudo bem, não vai ter problemas. E assim, principalmente a área de interior, que eu também trabalho no interior, eu consigo ver essa falta de informação, o que gera nos dentes, certo? Então assim, ele vai deixar aí embaixo, na verdade, né? Meu Instagram, vocês podem estar seguindo lá, tirando quaisquer dúvidas, tanto na área de escovação, como higiene básica, como também na área estética, de harmonização, como eu falei que estou me especializando. E aí eu lá estou sempre fazendo caixinha de pergunta, postando dicas, e estou sempre lá postando uns storyzinhos para falar, olha, aconteceu isso hoje, como você pode evitar, que são dicas para a sua vida, tanto na sua saúde bucal, como na sua vida rotineira também de trabalho. Tudo bem? Obrigado, foi um prazer, Sérgio. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.